Eu sou Giovana Campos e começa agora o programa Espiritualidade em Debate, o programa da Associação Médico Espírita de Santos, aqui na TV. No programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que está sendo muito estudado por vários médicos, profissionais de saúde, filósofos, enfim, de todo mundo que gosta de um pouquinho da ciência espírita. E esse assunto é o ectoplasma. E para falar um pouquinho mais, estou aqui com o Dr. Flávio Brown, médico psiquiatra e também presidente da Associação Médico Espírita de Santos. Bom, Dr. Flávio, muito obrigada por estar aqui no Espiritualidade em Debate, para a gente debater esse tema, né, que é interessante e, ao mesmo tempo, desconhecido de muita gente, que é o ectoplasma. Como que a gente pode definir o ectoplasma? Bom, Giovana, primeiramente, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de estarmos aqui no nosso programa de TV, aqui na TV Com, né? E o ectoplasma é um assunto estudado desde o final do século XIX, começo do século XX, agora no século XXI. Vários pesquisadores já abordaram esse tema, o Charles Richer, o fundador da metapsíquica, o próprio Chico Xavier, Allan Kardec, algumas pesquisas históricas, né? E o ectoplasma, ele foi começado o seu processo de estudo naqueles fenômenos de materializações de espíritos e de objetos, onde nas manifestações por mediunidade, algumas entidades espirituais, para se fazer vista por todas aquelas pessoas que estavam presentes naquela sessão, se utilizava dos fluidos dos médiuns ali presentes para se formar e ser realmente vista por todos, não somente por aqueles que tinham a sensibilidade da visão, né? Certo. Então, o ectoplasma, ele é algo que existe no nosso meio, porém nós não conseguimos vê-lo. Algumas pessoas conseguem, que têm a sensibilidade da mediunidade de visão. Mas, como definição, o ectoplasma poderia ser dito como um fluido ou uma substância, uma massa, uma matéria, que é oriunda dos alimentos. Todos nós nos alimentamos, né, de carnes, massas, vegetais, frutas, etc. E essa glicose, esse alimento que nós ingerimos diariamente, ele é metabolizado por todo o sistema digestivo e, pelos estudos a nível do fígado, lá do hepatócito, ele é produzido naquela localidade. E esse ectoplasma, ele é importante para manter todo o nosso corpo assim funcionando, né? Tudo bonitinho, todos os órgãos físicos, e quando ele estaria em excesso, algumas pessoas produzem mais do que outras, ele tem uma tendência a ser eliminado pelos orifícios do nosso corpo físico. Certo, daí essa eliminação então favorecia aqueles processos mediúnicos, né, onde se formavam as pessoas, né? A gente tem várias... Quem gosta de pesquisar vê que antigamente formavam-se pessoas, então essa formação de espíritos, né, que se tornam visíveis é através do ectoplasma. É um fenômeno propriamente dito da materialização, que ocorreria durante a sessão e encerraria após o seu próprio término. Certo. Né? E essa materialização hoje é muito mais difícil, mais raro de acontecer. Isso aconteceu numa época onde a espiritualidade tinha que dar mais evidências, mais provas da continuação da vida espiritual, né? Sobre a teoria da reencarnação, inclusive. Hoje a fase, depois de tanta literatura espírita, pelas mãos do próprio Chico Xavier, oriundos da inteligência de André Luiz, de Emmanuel, agora se estimula a fase da pesquisa para fazer o elo com a ciência, com a medicina, trazendo assuntos de espiritualidade aos sintomas de saúde que a gente pode abordar aqui também. Agora, com a história da ectoplasmia, isso foi sendo desenvolvido aos poucos, em algumas cidades, em alguns países, e mais agora, recentemente, no Brasil, pelo papel da Associação Médico Espírita e outros grupos de estudo, é que o assunto está voltando à tona. Certo. Bom, se antes eram necessários, né, para se comprovar uma existência espiritual, hoje já é mais aceito, né? Então, temos as pesquisas em saúde. Mas ainda a gente pode ver alguns fenômenos como esse, eu acho que, se não me engano, no Museu da Federação Espírita Brasileira, que ainda tem imagens, né, de pés, mãos, rosas. Como que o ectoplasma proporcionou essas formações?
É muito interessante, até a gente recomenda para o telespectador, fica lá no Rio de Janeiro, né, a sede da federação, onde tem um pequeno museu, que nas sessões de materializações foi utilizado, após a materialização, uma pequena camada de parafina. Isso foi congelado e preservado até os dias de hoje. Então são mãos, flores, como você disse, formatos de pés, numa sessão de materialização espiritual. Isso está lá até hoje, é muito interessante para quem quiser ir até o Rio de Janeiro. Certo. Bom, e hoje em dia, como não, assim, já se acredita mais na existência espiritual, os médicos e profissionais de saúde, químicos, estão se debruçando mais sobre a ação do ectoplasma na saúde. Que tipo de ação eles podem proporcionar na gente? Ações agradáveis, desagradáveis? Como que a gente pode entender isso? Bom, ainda não existe na medicina um aparelho que consiga necessariamente medir ou comprovar ou fotografar a formação intracelular do ectoplasma, né? Porém, nós temos visto que aquela quantidade de pacientes que a psiquiatria, que é a minha área, né, que atende com transtorno de ansiedade, de somatização, de síndrome do pânico, poderia ter uma correlação com o excesso desse fluido, que é o ectoplasma, e toda a orientação espiritualista para a resolução e melhora desses sintomas que os pacientes apresentam. Então, para definição, né, aquele transtorno de ansiedade é quando aquele pensamento daquele paciente não está muito tranquilo, né? A gente fala muito pela Associação Médico Espírita que nós devemos cuidar do nosso espaço mental, que a qualidade dos nossos pensamentos, sejam eles positivos ou negativos. Então, é muito comum a gente ouvir falar que, por exemplo, os pacientes falam: puxa, eu fiquei nervoso, eu tive uma dor de cabeça. Ou fiquei com raiva, tive uma queimação de estômago. Então, é uma evidência muito do nosso cotidiano de que o pensamento age na matéria orgânica do nosso corpo físico. Portanto, atrapalha o seu funcionamento normal, dando a possibilidade de virar uma patologia orgânica. Né? Sendo assim, os transtornos de ansiedade, de somatização, caminham por essa sequência fisiopatológica. Eu estou cultivando sentimentos não saudáveis, sejam eles quais forem: irritação, raiva, mágoa, egoísmo, indiferença, orgulho, prepotência, excesso das vaidades. E esse sentimento, o corpo percebe que não é saudável e ele começa a funcionar de uma maneira, de uma falha, gerando dores crônicas, inflamações e assim por diante. Mas como que o sentimento chega na matéria? É pelo ectoplasma. Esse fluido, sendo produzido no intracelular, atrapalha o funcionamento dessa própria célula, gerando dores, inflamações e assim por diante, como a gente falou. Certo. É interessante, eu acredito que quando uma pessoa está nervosa, está ansiosa, ela acaba tendo dor de cabeça, realmente uma dor no estômago, né? Mas, inicialmente, não é acreditar logo ao ectoplasma, deve-se fazer exames antes, né? Exatamente. Todo sintoma que o paciente apresenta deve buscar o auxílio médico, obviamente, na especialidade que for necessária, seja um neurologista, um cardiologista, um endocrinologista e assim por diante. Agora, quando você faz todos os exames de sangue, de imagem, né, que a medicina hoje proporciona, e os exames vêm com a tendência de um padrão de normalidade, é que a gente indica ao paciente a fazer até uma psicoterapia, para uma abordagem emocional, para saber o que está acontecendo de fato na vida daquela pessoa. E aí abordamos também a questão da espiritualidade no cuidado com os sintomas do paciente. E é fácil falar para o paciente sobre esses sintomas que não são físicos, né, que não estão num exame de sangue, de imagem, né, como citado. Olha, pode ter uma origem espiritual? Hoje o paciente tem essa abertura? Olha, ultimamente essa abertura está realmente mais ampliada, até porque o paciente está cansado de sentir aquele sintoma. Ele já foi a vários profissionais de saúde e não obteve uma resposta convincente, né? Independentemente da formação religiosa de cada um, e graças a Deus a gente tem essa liberdade, né, de seguir vários caminhos para chegar até Ele, Deus, né? A gente vai orientar a mudança do padrão de comportamento dos pensamentos, das atitudes para consigo, para com os outros, da melhora dos seus atos, do afeto, da caridade em geral. Isso por si só já é altamente benéfico
para si e para as pessoas que estão ao nosso redor. Então esse é o primeiro passo, a mudança dos valores íntimos. Certo, porque quando se fala em espiritualidade, assuntos espirituais, a gente não está colocando tudo apenas na doutrina espírita, mas Exatamente. Nós temos, todas as religiões tratam sim da espiritualidade, cada uma à sua forma, cada uma mais ou menos, mas todas elas estão abertas. Porque todas conduzem a um bom caminho de condutas de valores morais. Isso é muito importante, né? E que tem a ver com a saúde do corpo físico e essa nossa saúde mental, inclusive. Então, a partir daí, você começa a explicar para o paciente que ele tem que rever os pensamentos, as atitudes e os sentimentos para consigo e para com os outros, para evitar de entrar em contato com uma quantidade de sentimentos que com certeza vão atrapalhar o seu funcionamento normal do seu corpo físico. Esse é o primeiro passo, a primeira orientação. Se o paciente tiver um ouvido um pouco mais ampliado, falar de espiritualidade, aí eu vou dar uma explicação um pouco mais completa, dando essa orientação que estamos falando aqui. Certo. Bom, para falar um pouquinho mais sobre essas orientações que o Dr. Flávio está comentando, né, sobre o ectoplasma, nós vamos deixar para o nosso próximo bloco. Voltamos já já. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. APAI, educando cidadãos. Estamos de volta com o programa Espiritualidade em Debate, hoje falando um pouco mais sobre o ectoplasma. Antes de reiniciar a nossa entrevista, gostaria de dar um recado para você de casa. Amanhã, dia 7 de março, nós vamos ter a aula inaugural do nosso curso da Universidade Santa Cecília. O nome do curso é Ciência, Saúde e Espiritualidade e nós vamos contar com a presença do professor André Luiz Ramos. Ele faz parte da Associação Médico Espírita de Osasco e estará aqui falando sobre a ação do pensamento na conquista da saúde integral. Então, não se esqueça, amanhã, dia 7 de março, às 14h30, na Unisanta. Se eu não me engano, é no bloco D de dado, 4º andar. Além disso, nesse curso da Unisanta você também vai poder saber de outros assuntos interessantes, né, acerca da espiritualidade na saúde. O assunto de hoje, que é o assunto do ectoplasma, também faz parte da grade de estudos desse curso. Bom, e para falar sobre o ectoplasma, estou aqui com o Dr. Flávio Brown. Flávia, nós falamos no bloco anterior um pouquinho sobre o que é o ectoplasma, como que surgiu, né, o início das pesquisas, a ação na saúde. E a gente falou também o que pode acontecer, né? Se o médico tem ou não essa liberdade de aceitar, né? De falar, do paciente aceitar. Tem pacientes que aceitam mais do que outros nessa realidade espiritual.
Quando o paciente é espírita ou está mais aberto, você acha que o médico encontra mais facilidade para abordar e até buscarem juntos uma cura? Sem dúvida, né? O paciente que está com ouvidos de ouvir, ele está mais ansioso por uma resposta que tenha uma explicação lógica, né? Porque ele já fez vários exames e todos vieram praticamente normais, e os sintomas são aquelas dores crônicas, aquelas ites, como rinite, sinusite, gastrite, labirintite, fibromialgia, artrite, doenças crônicas de pele, como psoríase, podem ser correlacionadas à ectoplasmia. As mulheres que sofrem muito com a tensão pré-menstrual, as pessoas que referem ter síndrome do pânico. Então, com a possibilidade do complemento da informação da espiritualidade, as respostas parecem que tem um pouquinho mais de lógica. Então, aquele paciente que está mais aberto a esses conceitos, nós vamos falar da possibilidade da mediunidade, da interferência da espiritualidade naquele momento que ele está passando mal, né? E que às vezes tem que tomar um remédio, seja um antidepressivo, seja um ansiolítico, ou ir a um atendimento de urgência se tiver uma crise de uma ansiedade muito forte. Porém, a gente não pode tratar só os sintomas, a gente tem que dar uma orientação para tratar das causas, né? E aí que a pessoa que está com ouvidos de ouvir, ela fica mais aberta a esses novos conceitos. E aí a parceria com o paciente, a parceria com uma boa psicoterapia, a parceria com o tratamento numa casa espírita, se o paciente assim o desejar, com certeza vai focar o tratamento para a resolução e melhora desses sintomas. Porque é importante a gente advertir também, Giovana, a questão do jeito de ser de cada um, do temperamento de cada um, e o quanto isso pode proporcionar as tendências negativas de ocorrerem esses sintomas orgânicos, facilitando a manipulação do ectoplasma por parte de alguns espíritos contra o próprio paciente. Então, se eu deixo de dar o instrumento que a espiritualidade negativa quer, se eu deixo de dar a chance para cair nessa sintonia que não é muito interessante para nós mesmos, eu estou ajudando aquele paciente a ter uma qualidade de vida melhor. Mas o paciente é responsável pela qualidade dos seus próprios pensamentos. Certo. Daí a necessidade de uma boa psicoterapia para a orientação de tudo isso. Bom, são vários os médicos, né, que estudam essa ação do ectoplasma. Sim, pela Associação Médico Espírita, a gente vê vários colegas, principalmente na área da psiquiatria, que abordam essa questão no cuidado com o paciente. Aqui nós da Associação Médico Espírita de Santos, do nosso curso de sábado, onde nós temos aqui na Unisanta, o grupo da Sociedade Brasileira de Terapia de Vida Passada, também nós temos autores que também são médicos psiquiatras e espíritas que abordam esse livro, dentre eles o Luciano Munari. E vocês já viram, já conseguem quantificar, realmente há uma melhora, realmente chega a cura? Como que fica essa questão da junção, saúde e espiritualidade? O resultado realmente é muito interessante, as pessoas referem melhoras, geralmente chegam tomando medicamento. Conforme o quadro vai melhorando, a gente consegue ir abaixando a dose. Por quê? Porque ele faz uma transformação dos pensamentos, dos sentimentos, das atitudes, numa boa psicoterapia, tem a parceria do tratamento com a própria casa espírita, né? Então essa frente, esse complemento de várias frentes de tratamento, o paciente refere uma melhora, sim. Certo. Bom, o senhor citou também um livro, né? Para quem gostaria de saber mais sobre ectoplasma, quais são os melhores livros, qual é a melhor fonte para pegar mais informações? Bom, Giovana, a dica do livro é do meu amigo psiquiatra, também espírita, chama-se Luciano Munari. Acho que a gente tem uma imagem, né, desse livro, já está na tela. Ótimo. O Luciano Munari é um colega muito dedicado ao estudo desse assunto. Ele escreveu esse livro há cerca de 10 ou 12 anos e nós recomendamos essa literatura porque está de muito fácil entendimento, não é só para profissional de saúde, é uma literatura aberta à população que quer entender, estudar mais um pouquinho, onde ele detalha com muito mais informações esse nosso bate-papo aqui e está nas livrarias aqui da cidade, com certeza, pode ser acessado também pela compra de sites, de livros, pela internet, e é um livro que a gente recomenda com maior indicação. Então isso é muito fácil, né? Livrarias não só de Santos, mas também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Várias é um livro casas fácil, espíritas, né? Já tem esse livro nas suas bibliotecas, enfim. Então realmente está de fácil acesso.
Certo. O médico que não é espírita, o médico que não é muito aberto à questão espiritual, ele vê esse assunto com reserva? Com reserva, com curiosidade, né? Porque o instinto de pesquisa do profissional de saúde, ele tem que estar aberto, né? O profissional de saúde não pode se fechar a um assunto que de repente pode se tornar a ser verdade, a ser ciência daqui a algum tempo. Então, o mais importante é não ter nenhum tipo de preconceito. O que é verdade hoje pode ser mentira amanhã, o que é mentira amanhã pode ser verdade hoje. A ciência é assim, a ciência é algo muito dinâmico, né? Então, o profissional de saúde, quando tem alguma dúvida, na psiquiatria inclusive, vem falar comigo a respeito desse assunto, eles falam: Flávio, como é que é aquele lá que você fala, etc. Então, a gente percebe um certo interesse. Certo. A gente recebeu, Flávio, pelo Facebook, o Facebook é um canal que nós temos, né, com o pessoal de casa. A gente está sempre recebendo perguntas, comentários sobre o programa. E um desses comentários, uma dessas, que foi enviada assim recentemente, falou assim: uma moça que sempre teve um grande problema de rinite, sinusite, após começar a frequentar uma casa espírita, após começar a trabalhar, estudar e trabalhar, ela sentiu uma redução das crises de rinite e sinusite. Sim. Qual é o fundamento que tem nessa relação rinite, sinusite, trabalhar numa casa espírita, a remissão dos sintomas? Como que a gente pode entender isso? O que a gente percebe, porque nós frequentamos bastante as casas espíritas aqui na nossa região, que as pessoas entram lá como ouvintes de palestras, né? Ou que vão fazer algum tratamento com passe, etc. Né? Ao entrar na casa espírita, é muito comum nós olharmos a plateia e elas ficam bocejando muito. E a gente olha: puxa, será que está com alguma interferência espiritual ou não? Algumas pessoas falam, né? Vai logo porque isso é um encosto. É verdade? Está com obsessor. Obsessor, encosto, o nome que seja. Não necessariamente, né? Mas ao ato de bocejar dentro da própria casa espírita, a equipe espiritual que trabalha ali que tem aquele vínculo, percebe que está saindo pelo nariz, pela boca, pelo ouvido daquele paciente, o fluido que é o tal do ectoplasma, que visualmente parece um algodão doce ou uma Maria Mole, né? Esse doce chamado Maria Mole, né? E após ouvir a palestra e bocejar bastante, que parece um sono incontrolável, a pessoa sai da casa espírita um pouco melhor. Então, aquelas pacientes que foram retiradas desse ectoplasma, esse fluido é utilizado para os trabalhos da espiritualidade, em benefício de outras pessoas, no plano físico e no plano espiritual. Sendo assim, muitas pessoas são doadoras desse fluido, como se doa sangue em um hospital, e a partir do momento que ela passa a ser uma doadora, ou em alguns casos tem tanto ectoplasma que ela precisa fazer um curso para dar passe, para doar esse fluido para as pessoas que estão com falta, ou em alguns outros casos as pessoas têm que fazer um curso na própria casa espírita para fazer um aprendizado e trabalhar em sessões de cura para aqueles pacientes que vão tratar na casa espírita de problemas físicos, no entanto, sem abandonar a medicina tradicional. Então, esse fluido da ectoplasmia dos médiuns, em benefício das pessoas que fazem um tratamento para problemas físicos, o doador também ele se sente melhor. Portanto, não tem mais aquelas ites todas, aquela síndrome do pânico toda e assim por diante. Então, quando o paciente aceita esse tipo de orientação, que requer a vontade, a caridade e a disciplina do trabalho de frequentar regularmente a casa espírita, no auxílio do próximo, no auxílio do seu irmão, que está precisando por algum motivo mais grave até do que ele, o ato da caridade em si já é um ato que eleva o padrão vibratório de todos nós, nos aproxima do Criador, que é o amor no fundo, na verdade, servir. Né? O Espiritismo orienta as pessoas que não é só importante você ser atendido, por exemplo, numa casa espírita, mas também é importante você ser voluntário para servir. Isso também vale para todas as crenças, né? O ato de servir é um ato de amor. E quando a gente cultiva esse ato regularmente, dificilmente a gente adoece, dificilmente a gente fica com depressão, dificilmente a gente cultiva pensamentos negativos. Por quê? Porque eu estou me esforçando para sintonizar mais perto do nosso Criador, que é Deus.
e isso independentemente das religiões que as pessoas têm. Certo. Essa questão do bocejar muito, algumas pessoas normalmente referem-se a sentir-se mal em lugares onde tem grande aglomeração. Sim. Seria, então, uma espécie de captação do mundo espiritual sobre aquela pessoa tem mais ectoplasma, alguém está precisando, vamos retirar, algo por aí? As pessoas referem uma bola na garganta, alguma coisa que sobe e desce, uma angústia, uma opressão aqui na região do tórax, né? Zumbido no ouvido é um outro sintoma importante. E a partir daí, indo para a especialidade médica tradicional para cuidar daquele sintoma. Não há uma explicação lógica, mas os sintomas continuam acontecendo, aí a gente cai na possibilidade que complementa a medicina tradicional da ectoplasmia, para orientar aquela pessoa nesse aspecto, né? Certo. Terapêutica, né, melhor dizendo, complementar espírita. Sim. Consiste em que, então? No evangelho, no passe e em que mais? Temos também a água fluidificada, né? Essas pessoas que têm vários sintomas de ectoplasmia, a gente solicita que ela passe numa entrevista, uma triagem numa casa espírita, e o entrevistador vai fazer a orientação para o próximo passo, que é fazer um curso de mediunidade, provavelmente, para no momento seguinte se qualificar para ser um trabalhador, dando passe e fazendo parte da equipe da própria casa espírita. Bom, frequentando então algum templo, casa espírita, igreja, já é um bom primeiro passo. O ato da caridade em geral. O ato da caridade Sem dúvida, também, sem participar de programas de enxoval, cesta básica, sempre no intuito de auxiliar, O né? ato de servir é um ato que nós nos elevamos naturalmente, né? E aí nós cuidamos melhor do nosso espaço mental. A gente não dá mais espaço para depressão, para pensamentos negativos, né? E a gente sabe lidar melhor com situações de estresse, fortalecendo a nossa fé e, com certeza, plantando um futuro melhor para nós mesmos. Tá certo. Bom, doutor Flávio, esse assunto do ectoplasma nós poderíamos passar vários programas aqui, né, discutindo, mas o nosso programa de hoje chegou ao final. Eu agradeço muito a sua presença aqui, doutor Flávio. Bom, você que está em casa pode entrar em contato conosco através do Facebook, AME Santos, saber um pouco mais de nossas novidades que estão no Twitter, que é AME_Santos, ou acompanhar as novidades do Movimento Médico Espírita através de nossa página www.amesantos.blogspot.com. Bom, programa inédito toda sexta-feira, agora às 20 horas. Eu espero você semana que vem. Até lá!